Entre um café e outro acontecem as melhores conversas. Esse é o Café AN. Bom, Cadu, bom dia aí, boa tarde ou boa noite. Agora nós temos as gravações aqui que nos ajudam a divulgar um pouco a forma da gente pensar e com base num cafezinho, a fim de bater um papo rapidamente, entendendo um pouco do nosso setor, da advocacia empresarial, passando um pouco algumas experiências práticas que a gente vive e especialmente a forma de pensar, né? Que é um dos propósitos do Café AN, é justamente a gente conseguir trazer um pouco essa nova forma, que eu não sei se é tão nova, porque no final das contas aquilo que é essencial sempre. Mas eu acredito que tenha se perdido um pouco, né, com o tempo, e hoje, com esse novo cenário de tecnologia e IA, cada vez mais tem a sua importância, né, a importância do advogado Carlos Eduardo participar, compreender efetivamente tudo aquilo que ele está vivendo com o cliente, com a questão jurídica, os impactos que isso gera na, na discussão em si, né, judicial, caso tenha, na discussão econômica que o cliente vai enfrentar. Então, hoje o bate-papo segue a mesma linha do Café AN, entrando na área da advocacia empresarial, especificamente focada no agronegócio, né? A gente sabe que nós temos vários clientes dentro desse setor, clientes tanto empresas quanto pessoas físicas, né? Mas importantíssimo a gente buscar um bate-papo nesse cenário. Então, vamos começar aí dentro desse escopo, né? Eu fiz uma colinha aqui no computador para a gente levar, mas eu queria que você primeiro passasse um pouco a tua visão da profissão mesmo, do advogado empresarial, você que já está conosco aqui há tanto tempo, já tem uma experiência bacana sobre esse cenário, né, esse setor. Então, fica aí para você, vamos bater um papo. Legal, vamos lá, Felipe. Eu acho que uma coisa que é muito importante que eu tenho visto aqui no escritório desde quando eu entrei, né, essa postura que a gente tem mesmo de ir atrás, né, de ser parceiro do cliente, de buscar ter proatividade, encontrar o resultado de fato para o cliente, né, achar a solução. Essa advocacia que a gente fala de advocacia resolutiva, né? Sim, Não só preocupado com a questão técnica, preocupado com a questão jurídica, mas de realmente identificar como que a gente pode ajudar nossos clientes, né? Seja apresentando uma solução econômica, uma solução financeira, fazendo a conexão entre pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante aí para a legal. advocacia atual, porque foge um pouco daquilo de tenho conhecimento jurídico, ele só vai me ajudar na parte jurídica e traz para aquilo de, não, eu posso contar com ele vai me ajudar em qualquer cenário. Eu acho que isso é muito importante, porque pesa também pelo que um ponto que é um pilar aqui do escritório, né, que é o relacionamento com o cliente. Sim. Então, acho que isso daí é de extrema importância em qualquer setor, né, seja no agro, seja na indústria. Então, acho que esse é um ponto bem bacana para a gente começar a conversa aí, né? Muito bom. Eu vejo que essa questão do relacionamento do cliente hoje na verdade é sempre, né, bater essa tecla, mas eu acho que porque a distância, né, que hoje, especialmente a advocacia digital, o fato de você ter os instrumentos digitais, né, apoiando no nosso dia a dia, acabou trazendo um pouco o afastamento, né? Mas em contrapartida, eu vejo que o que nós, como advogados, precisamos buscar, né, esse afastamento, talvez, tão somente naquilo que nos ajude. Poxa, eu vou fazer uma audiência lá em Porto Alegre. Poxa, Online. faremos aqui, né? Agora, poxa, eu vou fazer a audiência em razão de um problema específico que aconteceu na usina X, em razão da queda de um equipamento que gerou um certo tipo de prejuízo lá. Ou seja, precisa entender disso, né? Sim. E aí, sei lá, o tempo que você economizou não se deslocando para Porto Alegre, você tem que se deslocar até a usina próxima aqui para entender efetivamente a situação e Sim. colocar aquilo. Então, pautado nessa questão, eu acho que vale a pena a gente iniciar o bate-papo diretamente pensando em algumas questões mais pragmáticas mesmo, de cases reais. Eu estava olhando aqui um dos casos que nós temos recente, não tocando no assunto diretamente da empresa, embora vai ficar meio evidente, né? Que são empresas que trouxeram alguns prejuízos para agricultores, especialmente do setor de grãos, né? Em razão de problemas financeiros enfrentados. E você tem capitaneado aí bastante casos nesse sentido. Se você puder falar alguma coisa sobre isso aí, seria bacana. Legal. Esse é um caso bem interessante, né? Porque ele acaba fugindo mesmo da nossa rotina, né? E até uma inversão aí do que seria o cenário comum, né?
que muitas das vezes o produtor rural quem acaba tendo algum tipo de problema, precisando fazer algum tipo de ajuste negocial, financeiro com essas empresas, né? E nessa situação específica a gente teve o cenário inverso, né? A empresa acabou passando uma certa insegurança para os produtores, né? Então acho que é um caso bacana a gente conversar e aí muito provavelmente vai ser possível a gente conseguir visualizar isso que eu comentei, né? Dessa nossa estratégia de buscar uma solução efetiva e não somente apresentar uma solução jurídica, né? A gente teve um caso que está tendo uma repercussão nacional, né? De uma empresa que acabou entrando em recuperação extrajudicial, trouxe alguns planos para tentar resolver a situação, mas que acabam de forma assim incontestável prejudicando ainda mais o produtor rural, né? Traz um prejuízo relevante financeiro, um prejuízo para a operação. Inclusive, a gente tem casos de produtores rurais que nem atuam mais no setor, né, e acabam ficando abrangidos ali por esse plano que eles estão trazendo, que não tem aplicação nenhuma prática, né? Sim. Então, a gente buscou entender esse cenário, buscou compreender qual que seria a melhor estratégia, e a gente identificou que existem várias formas que eles tiveram essa relação jurídica, né? A gente tem um caso muito interessante, que é o caso dos produtores rurais que têm operação de barter em andamento, né? Que Sim. estavam para vencer entregas de grãos. A gente precisou identificar como é que a gente poderia auxiliá-lo a efetivamente minimizar o prejuízo dele, né? Então a gente tem um produtor rural que tem um contrato de entrega de grãos, com vendas a fixar, com preço a fixar, né? E paralelamente a isso ele tem um contrato de barter que ele acabou pegando insumos dessa empresa e precisaria fazer a entrega de grãos para pagar esses insumos. Só que alguns dos nossos casos que a gente teve aqui, né, a gente teve clientes que já tinham um saldo que poderia ser utilizado para essa operação, né? Para abater eventualmente do que ele teria de débito junto com essa empresa. Infelizmente, o plano e a proposta que foi apresentada, né, a estratégia que foi apresentada por essa empresa não abrangia esse cenário, né? E aí, fazendo essa análise detalhada, entendendo a relação, analisando os contratos, buscando na lei daí também, né, o que a gente teria de amparo legal, a gente conseguiu identificar a possibilidade de fazer uma compensação, de fazer um abatimento daquilo que ele já teria de débito, de crédito em aberto, né, com essa empresa. Eu acho que vai muito além daquela questão de se apegar tão somente ali nos contratos, na operação em si, mas buscar identificar o que a gente conseguiria fazer para realmente sanar o problema, né? Ou eventualmente minimizar, né? Então, acho que isso daí demonstra bastante essa nossa postura de buscar entender estratégia, sentar com o cliente, entender o que para ele é melhor também, porque às vezes para ele não é, a questão não é, vamos ficar brigando com a empresa, não. Para mim a questão é que é minimizar o que eu vou ter que gastar, me amparar para eu poder continuar operando, né? Então acho que isso é importante aí para, como um exemplo, né? Um case de exemplo aí que é Bacana. claro. Eu acho que essa visão, né, de nós entendermos a situação em si, né, porque, poxa, realmente, bom, o nosso propósito é justamente mostrar nesse bate-papo, a gente conseguir demonstrar como que hoje a advocacia, nós acreditamos que a advocacia deve se portar, né, quando enfrenta situações como essa, né? Foge agora daquela ideia simplesmente de levar pro contencioso Sim. tão somente. Você Só por brigar, né? mas isso que você falou é algo que realmente faz a diferença na vida do cliente, né? Nesse caso, o agricultor. Porque a solução jurídica poderia ser simplesmente, ingressaremos com um processo de cobrança, de execução, mas na verdade buscou-se olhar um pouco além, né? Buscou-se entender de que forma nós poderíamos ajudá-lo, apresentando uma solução jurídica de uma forma que gerasse menos impacto financeiro, diminuísse um prejuízo e gerasse a condição para que ele continuasse a operação dele, porque a agricultura é algo cíclico, né? Sim. Todo ano ela começa, termina, começa, termina. Agora, o que impacta, assim, ô Cadu, é justamente essa situação do advogado hoje ter que tá se preocupando, não só na hora que o problema acontece, né? Você analisar ali os documentos, escutar o cliente ao te passar o problema específico e você ali pintar o quadro do que a solução jurídica em tese teria que ser dada ali, né? Hoje a IA faz isso. Sim. Agora, buscar, de fato, o advogado ter essa participação em compreender os cenários econômicos, né? Não só a questão jurídica da situação. O que você enxerga sobre isso aí? Isso é um ponto até bacana de conversar, porque assim, a gente geralmente vincula o advogado com aquele que resolve o problema, né? E a gente estava conversando já sobre isso, né? E o advogado, ele às vezes acaba sendo esquecido no momento anterior, né? Quando ele está ali para poder te dar uma consultoria mesmo, né? Para poder te auxiliar, te orientar qual que é o melhor caminho para você seguir antes do problema acontecer.
Então, acho que nesse ponto aí é importante a gente também destacar a necessidade de que os clientes, que as pessoas entendam que o advogado também está ali para poder auxiliar, dar a mão e entender o problema antes dele acontecer, né? Precaver do problema acontecer e chegar a ter um prejuízo efetivo, né? Então, assim, na minha concepção, o advogado tem esse papel muito forte também de trazer as orientações antes do problema acontecer, né? Te orientar de qual que é o melhor caminho que você pode seguir, ó, a gente está num cenário econômico aqui que não está legal, seria interessante você pensar nessa estratégia, seria interessante você colocar tais situações para negociação, então acho que isso é importante. Acho que até você tinha dado um exemplo bacana, né? Que é o do engenheiro agrônomo, né? Que no campo o produtor acaba pedindo auxílio do engenheiro agrônomo para cuidar da terra, qual o melhor produto que ele vai utilizar, o melhor fertilizante. E isso antes de ele fazer a plantação. O engenheiro acompanha a plantação depois, acompanha todo o processo agrícola, né? E o advogado é da mesma forma. O advogado ele vai estar ali para te auxiliar, indicar quais são os melhores mecanismos, as melhores estratégias para você se precaver do problema. E depois, se eventualmente acontecer alguma coisa, ele está te acompanhando também, né? Mas ter essa visão preventiva também, né? Essa visão consultiva aí antes do problema acontecer. Putz, cara, infelizmente, né, eu falo que o agricultor hoje ele não se preocupa mais só com a chuva, né? É. Ele tem que se preocupar com esse cenário econômico e com a segurança jurídica daquilo que ele está fazendo, né? A gente vê que, nós vemos, né, que os valores envolvidos em qualquer tipo de lavoura são altos, né? Hoje, e aí ele tem que se preocupar com chuva, com praga, com, com preço, se os dólares sobem, se o dólar desce, o valor da commodity. E, querendo ou não, eu concordo plenamente com você. O agricultor ele vai ter que se preocupar também com essas operações. É que o agricultor ele tem uma figura que me cativa muito, que é essa figura de acreditar, né, que tudo vai dar certo. Eu vou em frente, vai chover. É o tipo de coisa que assim, me encanta de verdade, porque é uma visão positiva da vida. E principalmente dentro desse cenário de plantar, né? Você ir lá, plantar na terra, regar, ver a planta, né, aparecer e daí depois você colher aquilo que você cuidou. Então acho que é muito esse perfil do agricultor, acho que impõe essa necessidade dele ter ao seu lado profissionais que apoiem nesse dia a dia, nessa bacana. Para que ele possa ter segurança, né, na operação dele, né? E aí ele deixa a preocupação dele lá no campo, né? A gente fica por trás Isso. cuidando do que é técnico e operacional. Pô, e aí, ó que bacana, né? Isso acaba abrindo muitas oportunidades pro nosso setor, né? A advocacia, porque, poxa, hoje nós estamos tendo que se reinventar. O advogado, ele tem que entender isso, né? E eu vejo que nesse cenário é uma área muito bacana de se desenvolver. E dentro do nosso interior inteiro, putz, tem muita coisa para se fazer, desenvolver novas ideias, mas ideias que tragam valor de verdade, né? E façam com que o cliente entenda que, poxa, eu não estou ganhando nada nesse sentido judicialmente, mas estou te ajudando a deixar de gastar em uma eventualidade aí que, infelizmente, pode acontecer, porque não se trata da preocupação tão somente da cadeia produtiva, né, que você está falando. A gente tem que pensar também na cadeia econômica do cenário atual. Em contrapartida, isso faz com que a gente seja muito mais exigido, né? Sim, é. Eles aí buscam a gente para resolver qualquer tipo de situação, né? Não somente questão jurídica, questão processual. Exato. Bom, eu gostaria que a gente agora já desse seguisse para o lado do fim aí do bate-papo, Cadu. E eu gostaria realmente que você apresentasse para nós a sua visão é, para que o advogado que consiga nos ouvir aí, nos assistir, passe para nós mesmo, você consiga passar para eles essa visão sua. Não quer dizer que é certa, não quer dizer que é errada. Do meu ponto de vista, tem funcionado. E não quer dizer também que a gente não tenha que sempre ir evoluindo, aprendendo com o nosso dia a dia, mas eu acho importante você, tal como nós fizemos com a Marcela e nós faremos com os demais do time, para que você apresente a sua visão da profissão, do advogado, daquilo que você acredita mesmo. Que eu gosto muito da ideia do advogado que vai atrás, né? Tem até uma coisa que me encanta um pouco na profissão, é isso do advogado que não desiste, né? Que ele persiste, vai até o final e tem essa proatividade mesmo de buscar, né? Entender o cenário, entender o que o cliente precisa e tentar achar uma solução independente da forma que seja, né? Tem que ir atrás, tem que buscar e fazer as coisas acontecerem. Eu acho que a gente não pode ficar mais pautado naquilo de que o advogado só faz peça, só escreve, ele só tem o conhecimento técnico. Não, o advogado ele tem que desenvolver as outras capacidades dele, as outras habilidades, né?
Porque hoje a gente tem a tecnologia, a inteligência artificial muito presentes no nosso dia a dia, e elas acabam ocupando um pouco desse espaço do que é técnico, do que é o juridiquês, né? Então acho que a gente tem que se atentar em desenvolver esse outro lado, né, de relacionamento, essa busca ativa de tentar sempre achar a melhor solução, achar o melhor caminho, e tá do lado do cliente mesmo, né, de ser parceiro do cliente, independente do que aconteça, a gente tá de mão dada ali trabalhando junto. Eu acho que isso daí é um pouco mais além do que aquilo que a gente está acostumado da advocacia tradicional, né, que é achar a solução jurídica. Acho que a gente tem que achar a solução independente de ser jurídica ou não, e ser parceiro do cliente mesmo. Muito bacana, Cadu. Eu sempre aprendo com vocês e não é conversa fiada. E me traz muita alegria também tê-los conosco aqui, porque como a gente fala, né? Cada um coloca o seu tijolinho aqui, contribui, e o escritório não é um monte de paredes, sabe? São várias pessoas pensando em prol de um bem comum e que isso realmente reverbere para a nossa profissão, para os advogados que vêm vindo, para os advogados que estão na jogada. A gente tem muitos exemplos bacanas aqui na toda a nossa cidade, quanto na nossa região, e que essa sua ideia prevaleça aí por muito e muito tempo. Que temos mais cafés Opa! para